Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo e também aprovado e nomeado no último concurso de oficial de promotoria. Chegamos hoje no último vídeo da série que estamos fazendo um compilado de todas as leis e resoluções que estão previstas no seu edital do MPSP. Então a gente trouxe aqui tudo que tem mais chances de cair em sua prova. No que diz respeito a assuntos que já caíram em outras provas, como o de hoje, Código Penal, a gente trouxe aqui, vou trazer artigos tal, que costumam ser mais cobrados, apostas, minhas também. E do que diz respeito às resoluções que nunca caíram em prova, trouxe aqui, conforme diversas análises, quais artigos também têm mais chances de ser cobrados. Se você não viu todas as outras aulas, se inscreve no canal primeiro e aí o que você faz? Vê na sequência todas. Eu te garanto que 10 minutos aí de cada vídeo que você parar, às vezes vai te ajudar a resolver bem mais questões do que se você ficar lendo o material aí, ficar lendo o texto da lei e não pegar uma dica ou outra que eu vou estar passando para você. Então, falando bem sinceramente aqui, pessoal, ó, você pode ver, essa câmera aqui não é das melhores, certo? O que eu faço aqui não me traz milhões não, tá? Não ganho quase nada para falar a verdade. Então, o que eu faço realmente é muito mais para ajudar você que está vendo do que para benefício próprio, tá? Te garanto isso. Tudo aqui é bem simples, tá? Não tem nada aqui fora do normal, não. Então, isso daqui é com base em quem já foi aprovado, já estou mais de 10 anos vendo coisa de concurso público, tive um monte de aprovação, um monte de reprovação, aliás, muito mais reprovações. Então, assim, eu sei muita coisa, principalmente das provas que eu já fui aprovado, né? Então, os erros que eu cometi. Então, eu consigo analisar exatamente o que tem mais chances de cair na sua prova. Muita gente confiou, por exemplo, na última prova de escrevente do TJ São Paulo, em normas da corregedoria, e caiu lá exatamente o que eu falei. Quem viu a minha aula de revisão só de normas da corregedoria que eu postei no canal gratuito, consegui acertar todas as questões de normas que caíram na prova. Só a aula de revisão, sem ter feito nada demais além disso. Então, confie aqui que você vai com certeza ser ajudado por essas aulas aqui gratuitas, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Hoje é Código Penal, vamos falar aqui de alguns artigos só para você se situar, que eu acho que tem mais chances de cair lá na sua prova, tá bom? Então vamos aqui para a tela, Código Penal, para você. Aqui, Código Penal. Lembrando, pessoal, o primeiro link na descrição, caderno de questões, tá? Esse caderno traz justamente os tópicos mais importantes de todas as leis e resoluções que estão previstas aí para cair na sua prova, tá? O gabarito é comentado, tem 61 questões inéditas, principalmente resoluções e leis que a gente não tem questões praticamente, né? Então fiz questões inéditas. O foco é nos artigos mais importantes, tá? Que eu tenho certeza que eles vão te garantir pelo menos 30 acertos das 32 questões de legislação que estarão na sua prova. Então vamos lá, pessoal. Primeiro crime previsto em sua prova. Eu tô apostando nesse crime aí de falsificação de documento público. Eu não sei se você deu uma olhadinha na última prova de oficial de promotoria. Ah, a banca era outra, eu sei. Mas dá uma olhadinha, vê quais capítulos que foram cobrados na última prova. Um crime de cada capítulo, vê onde estava, só para você se situar o que eu tento fazer aqui. Então a minha aposta é que venham 4 ou 5 questões de direito penal, tá, desses crimes, e que essas questões sejam baseadas em crimes mais ou menos parecido, um por capítulo, igual foi na última prova, mais ou menos, tá? Tudo lógico, sempre mais ou menos. É mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer. Não sei se vai repetir algum crime que caiu na última prova, mas aqueles crimes próximos que estão ali. Então é isso que eu vim destacar para você. Presta atenção então nesse crime aí de falsificação de documento público. Fala que falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, a reclusão é de 2 a 6 anos e multa. Então, pode ser no todo, em parte, pode ser a falsificação de um documento público ou a mera alteração de um documento público verdadeiro, tá? Tem que ser verdadeiro.
Aí se o agente público, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo isso aí do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Tudo bem. E para os efeitos penais, equiparam-se documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Esse testamento particular costuma ser muito cobrado em prova. Por quê? Como a gente está falando de documento público e tem uma palavra particular, o examinador gosta de perguntar isso em prova. Mas, sinceramente, dessa vez eu acho que você precisa tomar cuidado com as outras coisas que estão escritas aqui nesse parágrafo segundo. Documento público emanado por entidade paraestatal, isso daqui de repente pode te deixar na dúvida na hora da prova, essa palavrinha paraestatal. Título ao portador ou transmissível por endosso, talvez isso daqui você esqueça que um dia tenha lido na sua vida, na hora da prova. Ações da sociedade comercial, olha só, não é óbvio o que está escrito aqui, é isso que eu quero te chamar a atenção, tá? Então, destaque aí para esse crime de falsificação de documento público. Corrupção passiva, pessoal. Bom, isso aí você já está careca de saber, ou deveria pelo menos, solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então veja, temos aqui os verbos de solicitar, receber ou aceitar promessa, tá? Temos 3 verbos aí. Reclusão de 2 a 12 anos, não acho que você precisa se preocupar com penas para essa prova, tá? Aqui aumenta-se a pena de 1/3, se em consequência da vantagem, promessa, o funcionário retardar ou deixar de praticar qualquer ofício, né? Ato de ofício, ou ainda praticando infringindo o dever funcional. Mas aqui eu queria destacar o parágrafo segundo, pessoal. Nele diz que se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outra, então a detenção de 3 anos ou 1 ano em multa. Então cuidado para não confundir isso daqui com prevaricação, tá? Isso daqui que está no parágrafo 2º chamam de corrupção passiva privilegiada. Corrupção passiva privilegiada. Talvez esse termo apareça na sua prova se isso aqui for cobrado. Não é para se surpreender, tá? Não vai ser só letra da lei tudo também. Então, por isso que eu quis destacar para você corrupção passiva. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar, obter, para si ou para outra, em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato de funcionário público no exercício da função. Então aqui a gente está falando do funcionário público em sentido genérico, tá? Não são alguns específicos, igual a gente tem na exploração de prestígio, cuidado para não confundir, reclusão de 2 a 5 anos ou multa, e aqui a pena aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário. Eu acho aí que esse crime estará na sua prova. Mas por fim, eu gostaria de destacar esse crime aqui para você, pessoal. Falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Tudo bem, tem muita coisa aqui para decorar, né? Vários verbos, ainda vários tipos de atores aqui, digamos assim, testemunha, perito, contador. Ainda tem, ele cita processo judicial, administrativo, inquérito policial, juízo arbitral. Tudo isso daqui pode cair na tua prova, sem dúvida. Mas como eu sempre acho, os parágrafos são os mais importantes. Temos a pena aí, 2 a 4 anos. As penas, então, são aumentadas de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte a entidade da administração pública direta ou indireta. Então, veja. Então, se o crime é praticado com suborno, é uma hipótese desse aumento de pena. A outra hipótese é se cometido com fim de produzir efeito, enfim, processo penal civil, mas tem que ser parte, uma entidade da administração pública direta ou indireta, tá? Então, é um parágrafo difícil aí, que o examinador pode pegar vários detalhes. E ainda o parágrafo 2º fala que o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, temos aí também esse parágrafo 2º muito importante. E aí, só para trazer uma questãozinha para você, ó, questãozinha descrevente do TJ São Paulo, último concurso aí. Na verdade, esse é o concurso que eu fiz quando eu fui aprovado, tá? Questão essa que, obviamente, eu acertei na hora da prova. Pergunta, então, imagine um perito
que foi nomeado pelo juiz em processo judicial, mediante suborno, produza um laudo falso. Veja que aqui ele já cita várias questõezinhas que pode implicar em aumento de pena, olha só. Favorecer em determinada parte, praticando a conduta que configura o crime, falsa perícia, né? Então, o cara lá cometeu o crime de falsa perícia. Uma constatação que o enunciado está te falando. Nele diz, então, depois que ocorre que arrependido e antes de proferida a sentença no mesmo processo, o perito retrata-se, corrigindo a falsidade, de acordo com o texto literal, olha como vê a pergunta ainda, de acordo com o texto literal, para não ter margem aí para qualquer outra interpretação doutrinária. Como consequência jurídica da retratação, qual é a resposta, pessoal? O fato, letra C, deixa de ser punível, né? Afinal, ele fez isso antes de proferida a sentença no mesmo processo, tá? Ó, antes de proferida a sentença no mesmo processo. Então ele se retratou corrigindo a falsidade. Todo o resto da historinha foi para tentar te confundir, ele pegou o parágrafo 2º, misturou com informações do enunciado do parágrafo 1º, ainda, letra D, por exemplo, trouxe redução de pena, tá bom? Trouxe outras coisas aí nas outras alternativas, então tudo isso para te confundir, mas letra C é o nosso gabarito, tá? Essa questão, assim como outras, estão no caderno de questões no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Lembrando, sempre tentando te trazer as questões, assuntos, artigos mais importantes. Se fosse para colocar tudo, de todos os artigos, de tudo da legislação, iam ter 2.000 questões, eu não só ia conseguir terminar esse caderno daqui uns 2 anos e você não ia conseguir estudar nada, né? Então eu selecionei. O objetivo aqui é encurtar o seu caminho, não é te dar tudo. Tudo você vê num curso que você comprou, na sua leitura diária, né? Na sua bateria de questões lá no site de questões. Aqui, nesse caderno de questões, no primeiro link da descrição, é com o objetivo de tentar encurtar o seu caminho, imaginando que isso cairá na sua prova. Os assuntos que eu trouxe aqui é para acertar 30 de 32 que estarão na sua prova. Esse é o objetivo. Vamos ver se vai dar certo. Te garanto que muitas questões, se não todas, estarão lá na sua prova, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.